Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para falar sobre a quadratura que a gente vai ter aí, a segunda quadratura desse evento que a gente tem aí para o ano de 2021 todinho, desde janeiro até dezembro, a gente tem aí esse evento acontecendo e a gente está tendo aí um momento do meio aí, né, que é quando Saturno retrógrado ele faz novamente uma quadratura para Urano ali em Touro. O que simboliza esse encontro, esse segundo encontro com Saturno retrógrado e como que a gente pode trabalhar com essas energias, como que a gente pode aproveitar essa energia de forma individual, ou seja, você aí na sua casa, com a sua vida, com a sua história, e também de forma mundial, né? O que isso pode representar através da astrologia mundial, mas aqui vai ser só uma pinceladinha que eu vou dar para vocês. Bom, essa segunda quadratura, ela está acontecendo com Saturno retrógrado, e Saturno retrógrado, ele fala muito sobre revisão, né? Revisão das responsabilidades sociais que a gente vem aí tendo que ter já faz há um tempo. Né? O que está acontecendo? A gente está em um momento em que a nossa preocupação social, né, o que não dá para a gente pensar só por nós mesmos, né? A gente precisa pensar pelo coletivo Aquário, porque às vezes uma atitude minha pode refletir no social, no coletivo, de uma forma boa ou ruim, né? Mas a questão é que, por exemplo, se a gente sai sem máscara na rua, tem lugares que talvez não venham aceitar, né, você entrar aí em um estabelecimento sem a máscara, como acontece em outros países. Para você viajar, para você entrar em um pub, em algum lugar assim, você precisa ter ali no seu celular a comprovação de que você foi vacinado e também, quem não foi vacinado, usar a máscara. Ou seja, o que está acontecendo? O que a gente está tendo aí como um reflexo no sentido global, no sentido mundial? A gente está tendo aí um pouquinho de responsabilidade. Não dá para você fazer as coisas sem pensar no que você precisa se responsabilizar. Se você sai, por exemplo, sem máscara, pode ser que as pessoas te olhem e falem assim: nossa, o que você está fazendo sem máscara aí? Como assim? Essa pessoa não pode entrar nesse estabelecimento porque eu estou aqui, eu não quero correr riscos, né? Ou seja, a questão de Leão está muito mexida nesse momento. Por que Leão está muito mexido? Porque Leão fala do indivíduo, fala das nossas ações como indivíduo, só que nesse momento a gente está com a energia aquariana muito forte. E a energia aquariana, ela fala o seguinte: olha, você é importante, você é um ser lindo, maravilhoso, um ser único, não tem ninguém igual a você no mundo, mas você faz parte de um grupo, você faz parte de uma sociedade, você faz parte de um coletivo que está aqui, todo mundo trabalhando junto. Não dá para você fazer as coisas só pensando em você mesmo, não dá para você ser egoísta nesse momento, não é um momento leonino de egoísmo, de olhar só para si, de se preocupar só com você e só com os seus, né? Então essa quadratura, retrogradação de Saturno, encontrando com Urano novamente, é mais ou menos isso, é esse momento de tensão, né? A quadratura, vocês lembram, né? A quadratura é quando duas paredes se fecham e a gente está ali no meio e a gente precisa sair dali, porque senão a gente vai ser esmagado, né? Então a quadratura é uma pressão, faz a gente sair daquele conforto que a gente está, daquela situação inerte que a gente está. Então a quadratura, ela traz questões, ela traz problemas, ela traz incômodos que faz com que a gente saia ali, que a gente se movimente e saia dali, né? Então é mais ou menos isso que está acontecendo, nesse sentido, no sentido de sairmos dessa área de conforto e também de conformismo, ou seja, estamos conformados com o que está acontecendo, o que está acontecendo no mundo, no coletivo, no social, né? Será que basta a gente ficar sentado no nosso sofá, na nossa cadeira, atrás dessas telas de computadores
e simplesmente ali falando e sem agir, sem fazer nada a respeito? Por quê? O que acontece? Qual é o tema maior dessa quadratura, dessa grande quadratura que a gente está tendo aí de Saturno e Urano? Essa quadratura ela está pedindo para a gente fazer uma reforma social, uma reforma de valores, uma reforma de estruturas de valores, né? A gente tem a energia aquariana muito forte e a gente passou por um processo que inclusive ainda está em andamento, não acaba da noite para o dia, né? Então assim, a gente teve aí a grande conjunção de Saturno, Júpiter, Plutão, toda essa galera aí, lá em Capricórnio em 2020, que inclusive desencadeou toda essa pandemia, mudou, né, a forma como o mundo, né, agia. 2019 e 2020 são realidades completamente diferentes e a gente já está em 2021, já quase no meio do ano, e continua a gente sem saber para onde que vai esse barco, certo? Por quê? Porque as coisas ruíram, as coisas caíram. Sendo que quando Saturno, ele de certa forma fez, né, junto com Plutão, essa queda das estruturas, a energia aquariana ela tem o propósito de fazer o quê? Ela tem o propósito, primeiro, de ela rompe, né, rupturas. Então ela vai pegar aquelas velhas estruturas e vai fazer cair. Uma outra característica é reforma. É pegar aquilo que está capenga, aquilo que está ocioso, aquilo que está se deteriorando e falar, olha, a gente precisa reformar. Se não reformar, a gente precisa pelo menos fazer uma manutenção para que as coisas não caiam, para que as coisas não percam seu valor, touro lá embaixo. É claro que touro também fala sobre todo o sistema financeiro, tudo aquilo que está relacionado a mundialmente falando, por exemplo, para o Brasil, né? Tudo aquilo de valor que o Brasil tem, tudo aquilo que ele conquistou, né? Que ele foi conquistando, que ele foi adquirindo ao longo do tempo, né? Com dinheiro público, né? Com os nossos impostos e tal. Todos os sistemas que trabalham ali, de certa forma, para nos auxiliar, para nos dar conforto, direitos, para nos dar segurança. Então, tudo isso, de certa forma, está sendo mexido e precisava, né, de uma força vir para poder mexer de uma forma que a gente venha perceber que precisamos fazer reformas. E essas reformas, elas estão vindo, a gente já vem percebendo, principalmente ali desde o encontro de Saturno com Urano no signo de Sagitário, lá em 1988, tá? E agora a gente está tendo aí a última quadratura desses dois. O ano de 2021 é um marco nesse sentido, porque agora, 2021, a gente tem as quadraturas acontecendo. São 3 quadraturas, né, com esses dois aí, Saturno e Urano. Só que Saturno e Urano, eles têm um ciclo. Eles começaram no signo de Sagitário, fizeram a primeira quadratura, fizeram oposição e agora estão fazendo a última quadratura para fechar o ciclo. É igual uma alunação, né, que a gente vê aí muito no canal. A mesma coisa acontece com os encontros dos planetas, certo? Então, o que a gente tem aí? A gente tem Saturno e Urano fazendo esse fechamento. Estamos aí exatamente nessa fase da última quadratura desse ciclo. E esse ciclo ele vai se fechar somente em 2032, lá no signo de Gêmeos. Quando Urano chegar em Gêmeos, Urano, que agora está em Touro, ele vai caminhar, vai chegar até Gêmeos e depois Saturno, ele vai vir um pouco mais rápido e vai encontrar Urano ali no signo de Gêmeos. Então a gente termina esse ciclo e inicia um novo ciclo em 2032. Só que 2021, que é esse momento em que a gente está agora, é um marco ali, até 2032 a gente vai desenvolver, a gente vai começar a trabalhar o fechamento das mudanças que precisam ser feitas, das transformações que precisam ser feitas. Só que, claro, esse não foi o único evento que aconteceu de 1988 até agora. Além disso, a gente teve o que? Para esse ano, a gente teve a conjunção de Júpiter e Saturno em Aquário, no grau 0 de Aquário. Isso aí já é um marco que mostra 20 anos a gente trabalhando essa energia aquariana, certo? E de 200 anos no elemento ar.
Sendo que a gente tem 20 anos pela frente para trabalhar com os assuntos aquarianos. Sendo que a gente tem aí um monte de coisa acontecendo na energia aquariana. Sendo que uma delas é Saturno quadrando Urano aí na energia aquariana e taurina. Bom, então o que a gente tem aí? A gente tem a energia de aquário muito enfatizada, muito, extremamente enfatizada. E isso mostra que a gente precisa fazer uma reforma, ou melhor, a gente precisa fazer um planejamento. Saturno é um planeta de estruturação. Não importa o que ele venha estruturar, ele pode estruturar ideias, que é o objetivo dele dentro da energia aquariana, que é um elemento ar. Então são ideias, pensamentos, tá tudo relacionado ao intelecto, inclusive à imaginação, porque tudo que a gente tem hoje foi ideia de alguém, né? Alguém teve a ideia de trazer essas coisas pra gente aqui, né? Para manifestar isso. Alguém teve essa ideia no pensamento, na imaginação. Bom, e aí, o que a gente tem? A gente tem Saturno trazendo essa estruturação. Então, o que ele está pedindo? Ele está falando, olha, estamos fechando esse ciclo. Um momento vamos mudar, a proposta inicial dele é Sagitário. Sagitário fala sobre o quê? Primeiro, leis, normas. Tá? A conjunção de Saturno e Urano começou em Sagitário, 29 graus de Sagitário. Sagitário fala sobre crenças, sobre um sistema religioso também, que é o que a gente está vendo aí, alguns movimentos, uma mistura, né? De, por exemplo, Aquário, né? Que fala sobre todo o sistema político e social que a gente tem. Aquário é política, gente. E a gente está vendo a religião entrando no meio político, certo? Sendo que o Estado aqui para o Brasil é laico, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, o propósito são aquelas velhas crenças, sabe? Aqueles velhos dogmas que a gente vem carregando há tanto tempo. Sabe aquela questão da família tradicional brasileira? Então, aquele modelo, que é um modelo de um lado e é o oposto do outro. Quando a gente vê a realidade, a gente vê que a tal família, né, tradicional brasileira ali, não tem nada daquilo que a foto mostra, né? A gente vê horrores acontecendo em nome da religião, em nome do preconceito, né, do desrespeito à mulher, gays e por aí vai, negros, né? Então, assim, o que a gente vê é um sistema de crenças que a gente precisa modificar. Então, o propósito principal de Urano e Saturno é esse. A gente tem que lembrar disso, só que não estamos sozinhos, né? Não é só esse o propósito. A gente tem Saturno, Plutão e Júpiter que fizeram uma conjunção ali em Capricórnio, que caiu, né, todo esse sistema aí, né, todas as estruturas que a gente tinha aí de poder tiveram aí uma queda. Com tudo isso, o que a gente precisa fazer? A gente tem aí um momento, neste momento agora de quadratura, na segunda quadratura com Saturno retrógrado, é um momento de revisão. É um momento em que, de repente, Saturno venha a olhar. O que é Saturno? Saturno é um verificador. Verificador se as leis, as regras, estão sendo seguidas. Principalmente as leis de Sagitário, né? Estão sendo seguidas ou não. Então, ele vem e verifica. Ele vem e autua. Ele vem e castiga. Ele vem e prende. Ele vem e fala, olha, não tá legal. Só que é diferente de abuso de poder, né? A gente está vendo muito abuso de poder ultimamente. Esse abuso de poder a gente vê por conta de Plutão em Capricórnio, né? Plutão, ele deu muito poder para muitas pessoas, né? E essas pessoas, elas estão tendo a liberdade de se acharem deuses, certo? Então, essas pessoas estão se achando Deus e no momento que se acham que podem tudo e colocam as suas garrinhas de fora, ou seja, aquilo que está oculto, aquilo que está escondido, as intenções que estão ali por detrás, elas aparecem no momento que o poder é dado para elas.
Então a sociedade, o grupo, o coletivo, tem como saber com o que elas vão lidar lá na frente. Quais as armas elas precisam, armas no sentido figurado, né? Quais as ferramentas que elas precisam para poder encarar aquilo ali. Aquelas forças que foram, né, mostradas, que foram reveladas, né? Então, assim, a gente tem isso aí acontecendo em paralelo com essa força aí de Saturno retrógrado, que Saturno também rege Capricórnio, e foi ele aí também o grande causador, né, junto com Plutão, o grande causador aí de toda essa transformação que a gente está passando, por toda essa mudança que a gente está passando. Então, o importante é a gente perceber, olha, o momento de revisão, o momento de checar se a gente está consciente ou não daquilo que a gente precisa fazer para colaborar com o todo, para colaborar com o coletivo, a gente está fazendo bem feito ou não. Essa segunda quadratura é o momento de simplesmente Saturno voltar e olhar na cara de todo mundo e falar assim, você, né? E você tá com essa ideia maluca aí? Você tá tentando engabelar, mentir, inventar, né? Que a gente tá com a energia geminiana muito forte. A gente teve os eclipses acontecendo aí no eixo Sagitário-Gêmeos. Então, assim, fake news está correndo a toda, né? Coisas absurdas que estão sendo faladas. É uma enxurrada de informação que a gente não consegue nem verificar, não dá nem tempo, porque uma informação vem, né, uma notícia vem, daqui a pouquinho vem outra, atropela aquela que a gente ouviu, e aí a gente não consegue nem estudar, não consegue nem falar para todo mundo, olha, isso é falso, isso aí é mentira, porque já tem outra, e daqui a pouco isso é intencional. Isso é intencional, gente. Esses absurdos um atrás do outro é jogo, é intencional, justamente para não dá tempo de rebater, não dá tempo de mostrar a verdade, não dá tempo, é uma coisa atrás da outra, tá? Isso é uma estratégia. Muitas vezes as pessoas elas se prendem, enquanto estão presas em uma desses absurdos, já está sendo bolado no dia seguinte uma outra, ou isso já é planejado lá de trás, né? Já solta outra, enquanto as pessoas estão aqui, aquela outra, outras pessoas vão e vão assimilando e vão ficando em dúvida, é verdade, não é? Ou seja, a gente está sendo realmente vítima de uma máquina de fake news, né? De mentiras para tentar enganar o povo brasileiro. E o povo brasileiro é muito fácil de ser enganado, por isso que ele tem um ascendente em peixes, porque ele é muito fácil de ser enganado, porque muitas vezes ele vai acreditando em tudo que vai vindo, e a gente não checa informação, a gente não checa aquilo que está vindo, a gente não procura fonte. Só que, o que aconteceu? A gente hoje tem a internet aí, a gente pode trocar informação com as pessoas, e é claro que essas pessoas, elas perceberam que existe a possibilidade de checar e de espalhar a verdade. Antes de dar tempo de espalhar a verdade, né, de mostrar a verdade, eles já trazem uma mentira para não dar tempo da pessoa nem assimilar se aquilo foi falso ou não. Então isso é um jogo e a gente precisa simplesmente parar de alimentar essas fake news, parar de compartilhar essas coisas absurdas. Se a gente pudesse pelo menos ignorar essas mentiras, esses absurdos, simplesmente olhar e falar assim, meu Deus, babaquice, para que eu vou dar o trabalho de me preocupar, de compartilhar, de brigar, de xingar esse assunto? Sabe, a questão é que a gente precisa ter controle emocional para lidar com tudo isso que está acontecendo. A gente precisa ter um certo controle, porque se a gente não controla, se a gente deixa o emocional falar e começa a arrancar os cabelos, porque caramba, quanta mentira, que absurdo isso que ele falou, tal, que não sei o que ela falou, que absurdo, que absurdo, que absurdo. Simplesmente a gente vai alimentando essa máquina. A máquina dos absurdos, a máquina de compartilhar a mentira, o absurdo da mentira, e vem outra e atropela. E a gente vai ficar nesse looping aí eternamente. O que falta pra gente é Saturno. O que falta pra gente
é simplesmente saber lidar com o Saturno. O Saturno dentro de nós é olharmos para essas situações e simplesmente com sabedoria, ao invés de fazer alarde, de arrancar os cabelos, de gritar aos quatro cantos, de se rebelar de uma forma que não dá nem tempo da gente correr atrás, sabe? Não adianta a gente se rebelar porque amanhã tem outro absurdo, e depois de amanhã tem outro, e depois tem outro. Saturno ele fala assim, olha, calma. Vocês estão vendo o que está acontecendo, vocês estão vendo que vocês estão sendo peças de um jogo. Se vocês estão sendo peça de um jogo, aprendam a jogar o jogo. Montem estratégias, regras para esse jogo, para lá na frente, quando fizerem isso, simplesmente você tem ali um plano, você tem ali uma negociação para fazer, você tem ali um argumento, você tem ali uma petição, você tem ali alguma coisa, tá, para rebater isso que está acontecendo. A gente precisa usar as armas aquarianas, ou seja, unir as pessoas, mas por um propósito estruturado como Saturno pede, né? Então, assim, é ter calma, é olhar para aquilo que é bobo, sabe? Aquilo que pode ser absurdo, pode, mas isso vai fazer diferença na sua vida? Vai fazer diferença na vida das pessoas? Vai fazer diferença? Não. No coletivo? Não. Então, deixa para lá, deixa falar sozinho. Não tem coisa pior para uma pessoa que quer chamar atenção, simplesmente ela não ter a atenção. E isso, infelizmente, é o que não está acontecendo com essa galerinha que está aí agora no poder, né? Tudo que eles fazem é um boom, né? Tudo acontece e a atenção ali fica todo de forma negativa ou não, mas tá ali. É um momento da gente tentar acalmar e pegar aquilo que realmente é essencial e ir montando as estratégias para fazer no coletivo um bem para todos nós. Se tem alguma força que está aí prejudicando o grupo social, está na hora da gente saber lidar com o que está acontecendo, com essa jogatina toda, certo? E Saturno pede um pouco isso no sentido coletivo. Agora você aplica isso na sua própria vida, né? O que está acontecendo dentro da sua vida em que, de repente, uma coisa individual sua, de repente jogos que você vem fazendo, de repente a forma como você vem lidando com as pessoas. O que é que de repente você precisa modificar dentro de você? Em que você precisa dar foco? Como você precisa amadurecer, de repente, ter um pouco mais de maturidade, um pouquinho mais de sabedoria para poder trabalhar com aquilo dentro da sua vida, que reflita bem, por exemplo, na sua vida social e coletiva, né? Porque aquilo que acontece no nosso íntimo acaba refletindo no coletivo e no social. Então, se você tem aí algum problema interno, né, seu próprio, inclusive a gente está tendo Marte aí em Leão, é um momento muito interessante para a gente fazer essa revisão também, né, esse mergulho para dentro do nosso eu, e de repente trabalhar essas questões, né, que estão de repente desequilibradas dentro da gente. E como que a gente pode refletir isso de uma forma positiva. Não só positiva, mas de uma forma produtiva. É um momento importante para a gente poder também olhar as mudanças que precisam acontecer dentro de nós, quais são os velhos modelos, quais são os velhos modelos de crenças que a gente vem carregando e como que a gente pode modificar isso, né? Um momento é de reforma e também um momento de Saturno retrógrado é de chegar e falar assim, opa, você aí não tá legal o que você tá fazendo aí na sua vida íntima e pessoal, não tá bacana, de repente é um momento de você passar por uma revisão, de repente é um momento para você reestruturar aí também algumas questões, algumas crenças, algumas coisas aí dentro da sua vida, ou seja, perceba aí o que você precisa reformar dentro de você e como que isso pode refletir fora de você, tá? Um momento é muito importante para isso, tá certo? Gente, então esse foi só um vídeo aqui para falar um pouquinho sobre essa quadratura. Eu trouxe nesse formato de vídeo para vocês. Eu ia até compartilhar a tela, acabei não compartilhando, mas tudo bem. Já falei aqui o que eu precisava dizer e vamos seguindo. Depois eu vou fazer o vídeo do céu da semana para vocês, tá bom? Então aguardem aí que tem muita informação aqui no canal.
Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar esse sininho aí embaixo, tá bom? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá! Tchau, tchau!